Eu vou sair, eu Não vou pra pode rua, sair, eu não quero não nem saber, pode eu sair pra vou rua. sair pra Nesse rua, momento eu a gente vou tem que ficar sair, em eu mando em mim, casa. eu não tô nem aí ficar em Tem que casa, pensar nas eu outras quero pessoas, tem que sair, ficar em eu casa. pensando em mim mesmo. Oi, gente, eu sou Márcio Lianza. Olá, eu sou Sidney Cantalice. Que coisa feia, hein, Brasil? Uns brigando pra sair de casa e outros não. Que coisa feia. Sair de casa ou não? Essa é a questão que está pegando no Brasil hoje. E por incrível que pareça, enquanto todo mundo vai numa direção, o Brasil é o único país que está querendo caminhar em outra direção. O Brasil está querendo ser o diferente nesse momento, né? E, como sempre, o brasileiro acha que com o jeitinho brasileiro vai se resolver a situação. Mas a gente está aqui para falar sobre o coronavírus, sobre sair de casa ou não e mostrar dados para vocês. E tudo que está aqui você vai poder pesquisar e vai ver que é a realidade do mundo. Então vamos parar de briga, Brasil. Vamos fazer o certo, o correto. Para começar, a gente vê que o nosso chefe de Estado está querendo tirar a responsabilidade, tirar seu time de campo e joga toda a responsabilidade para a nossa imprensa. Para ver o seguinte, a imprensa ela está fazendo o papel dela. Esse é o papel da imprensa e está sendo assim no planeta inteiro. A imprensa, inclusive em épocas de guerra, a gente pôde acompanhar a Guerra do Golfo, em outras guerras que teve, já nesses tempos mais modernos, que a imprensa estava lá presente e os repórteres estavam lá arriscando sua vida. Quando o presidente pergunta, vocês aí não estão com medo, ele está querendo jogar a população contra a imprensa, dizendo, se a imprensa está na rua, por que você não pode estar? Mas esse sempre foi o papel da imprensa, esse é o papel da imprensa, mostrar dados e mostrar a realidade para as pessoas. Se você não está gostando de estar assistindo, e aí você pode procurar outras coisas para assistir, mas no momento esse está sendo o papel da imprensa e não é só do Brasil não, como o pessoal, a Globo isso, a Globo aquilo, a Record está passando, a Bandeirantes está passando e todas todas as emissoras do planeta inteiro. Porque no momento a coisa mais importante que está afetando o nosso planeta, que está acontecendo no nosso planeta, infelizmente é o coronavírus. E outra coisa também, esses profissionais que são os repórteres, eles estão com medo sim também, mas é o trabalho deles. Uns foram afastados por estarem nas zonas de risco, que é a questão da idade, que tem imunidade baixa, doenças crônicas. Então, uns foram afastados. E os que estão aí estão de parabéns, estão nos informando, graças a Deus que existem eles, né? Esses profissionais aí que estão colocando a cara no sol, que não é fácil não, porque eu sou técnico de enfermagem, eu acho que teria coragem não de ir para o hospital. E não. Muita gente, a gente coloca aqui agora o seguinte, muita gente que tem atacado a imprensa tem que agradecer por nós termos uma imprensa livre em nosso país. Porque imagina só se nós fôssemos que nem a Coreia do Norte, que só noticia aquilo que o chefe de Estado quer. Eu acho que é isso que nos últimos tempos todos os partidos do Brasil, porque isso já acontecia na época do PT e tem acontecido agora. Uma coisa super errada que está acontecendo, o pessoal está se fazendo nesse momento, está tendo guerras políticas e comparações entre Lula e Bolsonaro. Vale lembrar que o Brasil não é só um país que só tem direita e esquerda não, tem muita gente no meio, muita abstenção houve na política por não apoiar nem um partido nem o outro, e pessoas que estão no meio assistindo vocês se degladiando aí por partidos políticos, enquanto a nação inteira está correndo risco. Vamos lá. Quando você começa a querer jogar a culpa na imprensa, que parece que o problema que está acontecendo aqui no nosso país é um problema que é colocado pela Rede Globo de televisão, que é a Globo que está fazendo a histeria na cabeça das pessoas. Isso está acontecendo no planeta inteiro. Quando você está com um problema assim, é bom você se distanciar um pouco. Vamos lá. Tem sites, tem jornais, tem o The New York Times, a BBC de Londres e vários outros grandes jornais do planeta que você pode estar pesquisando. Coloca aí no Google, pesquisa o que está acontecendo nos outros países. Tá, mas a imprensa tem isso, a imprensa tem aquilo. Beleza, vai para o YouTube, procura vloggers, coloca aí quarentena em Londres, quarentena em Paris, quarentena em Madrid. Vai colocando aí os países que você vai ver várias pessoas mostrando como está acontecendo a quarentena nesses países mais de perto e você vai ver que é uma realidade. Você também vai poder ver aí, pesquisando nos outros jornais, que países da América Latina aqui, próximos a gente, como Argentina, Colômbia, Bolívia e os outros, estão tomando suas medidas restritivas, que é o isolamento social, para proteger sua população. Neste momento, o único país onde está havendo esse embate entre economia, salvar a economia ou salvar vida,
fiquem, pasmem, mas é apenas o Brasil. A gente vê países mais pobres aí que tem 3 casos apenas de coronavírus e que já adotou isolamento social, porque sabe que é essa a única maneira de salvar vidas. Na nossa opinião, aqui o mais importante é a sua vida, é a nossa vida. É o ser humano, né? Muitos estão morrendo, infelizmente, perdendo a vida por causa dessa doença terrível. E a economia vai passar, todo mundo, uma hora ela vai ficar ruim, com certeza. Mas depois a gente vai estar só sorrindo. Esse está sendo um dos momentos mais tenebrosos para a humanidade. A gente está vendo aí Paris parada, Londres parada, a gente está vendo aí Nova York parada, a Disney fechando, né, gente? A Disney fechando, certo, gente? Então, os dados mundiais, eu vou ler aqui alguns dados para vocês hoje, na hora que a gente está fazendo esse vídeo, certo? Estão infectadas mais de 700 mil pessoas no planeta. No Brasil são 159 mortes, 4.579 pessoas infectadas. Já morreram, na Espanha morreu 7.340 pessoas, na Itália 10.779 pessoas, na França 3.024 pessoas, nos Estados Unidos 2.400 pessoas. Só nos Estados Unidos tem 140 mil infectados. E no mundo a gente já tem quase 34 mil mortes. Então, gente, isso é um problema a nível mundial. Não é um problema que só está afetando o nosso país. E aí você em casa começa a pensar. Então, se está afetando o mundo inteiro, porque só o nosso país está nesse dilema entre salvar a economia e salvar vidas. Mas importante, como eu falei aqui, é salvar vidas. Se preocupe com a sua vida, com a vida daquelas pessoas que vocês amam, que é o mais importante. Economia, dinheiro, vai conquistando depois aos poucos. O importante é você estar vivo. O que adianta você estar cheio de dinheiro e você aonde? Debaixo de 7 palmos, como se diz a história. O grande dilema hoje do nosso país é isolamento social ou não. Sai pra rua ou fica em casa. E aí a gente tem como um exemplo a China. Como que a China venceu o coronavírus? Com isolamento social. Foram 2 meses de isolamento das pessoas na China para conter e acabar de vez com o coronavírus ali naquela região. Não acabou de vez porque ainda está surgindo novos casos, mas foi assim que a China conseguiu vencer lá no foco do problema, né? E outros países estão adotando. Mas está surgindo na China novos casos, que são aquelas pessoas que viajaram para fora do país e estão retornando ao país, não é isso? E segundo consta, o país ainda pode sofrer uma nova onda, porque isso só vai acabar quando tivermos uma vacina de fato, porque não existe um remédio. Então, o que pode nos imunizar é uma vacina. Tá, mas o presidente está pedindo para o povo ir para a rua, por quê? Porque ele acredita que a população pode ficar autoimune, que era o que acreditava o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele, no início, ele achava que a população deveria ir para a rua para ficar autoimune, por isso que ele não quis colocar a quarentena. Um instituto reconhecidíssimo no mundo fez um estudo científico, que eu vou deixar aqui o nome deles para vocês pesquisarem, e chegaram à conclusão que, se continuasse do jeito que estava, poderia morrer simplesmente 500 mil de pessoas da Inglaterra. Por isso que o primeiro-ministro da Inglaterra recuou e fez a quarentena no país. Ah, mas isso é a Globo que está mostrando. É o mundo inteiro que está mostrando. Procura aí em outros sites, vai atrás que você vai ver. Londres, hoje em dia, se encontra parada. Pasmem. Quando que a gente ia ver uma cidade como Londres parada? Mas Londres está parada, certo? Então, o presidente do nosso país acha que as pessoas podem ficar autoimunes. Só que até a gente chegar para ficar autoimune, seria 70% da nossa população aí contaminada pelo vírus. Mas aí ia encher os hospitais, morrer muita gente, certo? Muita gente. Mas quando diz muita gente, é muita gente mesmo, né? Por isso que o isolamento social é a forma mais correta de se enfrentar o vírus. Não porque as pessoas não vão se contaminar, mas porque vai diminuir o número de pessoas que vão chegar ao mesmo tempo ao sistema de saúde, que vai estar completamente colapsado e não vai poder atender nem você que é rico, nem você que é pobre e nem ninguém. Por isso, você que está indo para a rua agora pedir para as pessoas saírem, depois você pode estar doente ou pode estar enterrando parentes seus. E aí você não sabe se você vai ficar doente, se você só vai pegar uma gripezinha, ou se você vai ser daqueles doentes que vai precisar de um respirador, e o hospital vai estar tão lotado que não vai ter respirador para você. Então, gente, vamos ter consciência e fazer o que é certo. Entre
Neste momento não é um momento de política, de falar de Lula ou de Bolsonaro. É um momento da gente seguir orientações técnicas de cientistas, de médicos, de doutores que entendem, que estudaram do assunto. A Organização Mundial de Saúde e todos os líderes mundiais estão nessa mão. Mas o Brasil, por ser diferente e ter o jeitinho brasileiro, quer seguir nessa outra mão. E esse jeitinho brasileiro já tem que acabar, já devia ter acabado faz tempo, né? E nessa hora ele não vai salvar a gente, não. Pense na sua vida, pense na vida dos seus familiares e tire da sua cabeça esse negocinho de que só quem está morrendo são as pessoas idosas, tá? Tirem isso da sua cabeça. Já tem gente jovem morrendo aí, com certeza. Tem várias pessoas. Várias pessoas já morreram. Já teve uma menina na França. Aqui no nosso estado tem um rapaz de 34 anos que faleceu com suspeitas. Nos Estados Unidos, parece na Califórnia, se eu não me engano, morreu uma criança já entre os casos, então tudo mais, gente. Vamos tomar cuidado. Neste momento, se precaver é o melhor que você pode fazer, não só por você, mas por seus amigos e por sua família. Um dos países que também, assim como o nosso presidente queria fazer o isolamento vertical, era os Estados Unidos, que logo o Trump mudou de ideia, né? E aí os Estados Unidos já tem mais de 140 mil infectados e mais de 2.400 mortes. E o Trump já fala em quarentena. Nova York está parada, que é outra cidade que ninguém no mundo imaginou ver Nova York parada, e Nova York está parada nesse momento, certo? E Trump já se pronunciou que esse é um momento de salvar vidas. Gente, não existe um país mais capitalista do que os Estados Unidos. E o presidente Trump foi lá e se pronunciou. Este é um momento de salvar vidas e não de salvar a economia. Por que também o Trump fez isso? Porque nos Estados Unidos o povo não leva pagode que nem no Brasil, não. O presidente, ele está ali para defender a nação e não só a economia. O mais importante dentro de uma nação é a vida das pessoas. Certo? Porque o restante depois você corre atrás e você consegue consertar. Mas devolver a vida das pessoas, jamais. E também ele sabe a responsabilidade que ele tem como no cargo que ele está, né? No cargo que ele está. Ele está liderando ali um país, uma nação inteira. São mais de 300 mil pessoas. E aí ele tem que agir com bom senso e evitar que 300 milhões possa acontecer com a vida dessas pessoas. 300 milhões, tá, gente? Não é mil não, 300 milhões. Muitas das pessoas que estão levando o coronavírus a pagode, né, como se diz a história, elas têm feito comparações de coronavírus com outras doenças que já existem. Uma delas é o H1N1, que aconteceu há um tempo, aí em 2009, se eu não me engano. E o que é que acontece? Só que o H1N1 contaminava muito menos pessoas do que o Covid-19, o coronavírus, e também a taxa de mortes que se teve naquela época, morreram 17 mil pessoas, gente, no mundo inteiro. Agora, com o coronavírus, até esse momento já morreram mais de 33 mil pessoas. Só por aí já dá para você ver que a coisa é séria, né? A coisa é séria. E dados científicos, de cientistas, não é de presidente que não entende nada, não. Dados de cientistas, de pessoas que entendem, de médicos e tudo mais, aponta que vai morrer muito mais gente no planeta. No planeta inteiro. Ainda está começando na África, ainda vai estar começando na América Latina, e a gente sabe que a África são países muito fragilizados, seus sistemas de saúde, saneamento básico, e só Deus mesmo na causa desse povo. Eu espero que não seja tão devastador assim na África, né? Como está sendo na Itália, como está sendo na Espanha. E, gente, é uma coisa muito séria, é séria, a doença é muito perigosa. O vírus é avassalador, porque para as maiores metrópoles do mundo, Nova York, Londres, Paris, né? E tantas outras que estão aí paradas. O Japão foi um dos últimos países a partir dessa coisa de quarentena, justamente por conta das Olimpíadas. Mas as Olimpíadas foram canceladas e o Japão já está decretando lá no Japão o isolamento social. Foi decretado o maior isolamento social do planeta na Índia. Gente, a coisa é séria. Você já pensou a Índia? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É muita gente. Então, é o momento da gente colocar o pé no chão e pensar seriamente sobre isso. Não é o momento da gente se arriscar porque fulano está dizendo isso aqui. A gente tem que seguir as autoridades e ver para onde o mundo está seguindo. Muita gente está falando que é histeria, que o coronavírus já é um vírus conhecido. Sim, de fato ele é um vírus conhecido, mas esse coronavírus ele é diferente do que a gente conhece e ele está sofrendo mutações.
O vírus influenza, que é o da gripe, ele também já era conhecido no mundo. E mesmo assim teve a gripe espanhola, que foi um vírus influenza de outro tipo, que atacou o mundo inteiro e morreram 50 milhões de pessoas no planeta. 50 milhões de pessoas no planeta. Então, por aí já dá pra gente ver. Se a gente está começando, muita gente pode morrer ainda, mas nós podemos fazer nossa parte e evitar. Morrer de fome ou de coronavírus. Esse é o dilema que muitos estão levantando aqui no Brasil. Principalmente os empresários querendo que as pessoas voltem a trabalhar. Mas eis a questão, né? O coronavírus, ele tá aí e ele vai aumentar. Se você for às ruas, com certeza você vai voltar contaminado e trazer para dentro da sua casa. Morrer de fome, eu acho mais complicado, eu acho que não vai acontecer. O que está acontecendo é, os líderes mundiais de todos os países estão tendo a responsabilidade e pegando essa responsabilidade para si. Tem países como a Inglaterra que vai pagar 80% do salário dos empregados das empresas e as empresas vão entrar com 20%. Tem países que vão pagar 90% e por aí vai. Essas e outras notícias vocês podem estar procurando, gente. Tem várias matérias aí. Os países eles estão fazendo pacotes para salvar a nação. Nesse momento, a prioridade é salvar vidas. A economia vem em segundo plano e a economia do planeta será recuperada. Não vai ser a primeira vez que a gente passa por algo assim e não vai ser a última vez. Também já teve colapsos econômicos durante a história da humanidade e a gente se salvou e a economia voltou ao normal. Nesse momento, a economia do mundo inteiro está sendo afetada, não é só a do Brasil, mas só o Brasil é o único país no planeta que está nesse dilema, salvar a economia ou salvar as vidas. Quando se fala em quarentena também não é uma coisa indefinida não. Primeiro foi colocado para 15 dias nos países e se for necessário vai colocar mais 15 dias. Lembrando que a China, para poder vencer essa fase do coronavírus, ela precisou de 2 meses para isso, mas é necessário, gente. É necessário que nesse momento a gente faça a nossa parte, a gente fique em casa para contaminar o mínimo de pessoas possíveis. E cada um fazendo a sua parte, com certeza daqui a pouco a gente vai estar sorrindo e falando: meu Deus, passamos por essa. E o melhor, vivos. E não perdemos ninguém da nossa família ou dos nossos amigos, porque infelizmente vai chegar as pessoas, né? Vão morrer familiares, amigos próximos de vocês. Mas esperamos que não. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Além de ficar em casa, isolamento social, também tem a questão da higienização, não é? Isso. Porque o isolamento social pode salvar vidas nesse momento. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que o isolamento social nesse momento é preciso porque o sistema de saúde nem do Brasil, nem do lugar nenhum tem condições de atender tanta gente ao mesmo tempo. Se for muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas vão precisarem de UTI, de respiradores. E vale lembrar que essa história que o Covid só mata pessoas mais velhas, isso não condiz com a realidade. Porque se um jovem chegar, os jovens ficam em estado mal e também precisam de respiradores. E se tiver superlotado, o que é que vai fazer? Vai ter que escolher quem vive e quem morre. E se não tiver respirador para você, capaz de você morrer também. Para concluir, não podemos deixar de fora a questão da higienização, principalmente, olha, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível, tá, gente? Está sempre higienizando aí as mãos. Então, gente, quer dizer para vocês que se cuidem, né? Que fiquem em casa, que façam a sua parte. Nesse momento a gente está vendo, eu acredito que o nosso presidente está muito preocupado com o cargo dele, certo? Mas nesse momento ele não deveria estar se preocupando tanto com o cargo, porque eu acho que se ele agir da maneira correta, toda a população vai ver que ele está fazendo o mesmo que todos os líderes mundiais. E vamos deixar de picuinha, gente, porque se o mundo inteiro está passando por um momento difícil como esse, é hora de nos unirmos e não de ficarmos fazendo picuinha. A economia ela pode estar lá embaixo, mas ela pode se reerguer, pode crescer. Mas as vidas que serão perdidas jamais. Então vamos fazer nossa parte. Se você tem dúvida do que está acontecendo aqui no Brasil, compara com o restante do mundo, vê o que os líderes mundiais estão fazendo, vê o que os nossos vizinhos aqui da América Latina, os países colados ao Brasil estão fazendo, o restante do mundo, os Estados Unidos e tudo mais, a seriedade que está sendo tratada. E uma coisa super importante, se é para a gente acatar alguma recomendação que seja da área da saúde, que seja dos cientistas, que seja da Organização Mundial de Saúde, e ver de que forma o mundo está passando por essa pandemia, para a gente não querer passar com um jeitinho brasileiro, ser diferente de ninguém e no final a gente colher milhões de mortes
porque é isso que pode acontecer. Tem que tentar diminuir o número de vítimas o máximo possível para evitar que chegue a mim, que chegue a ele, que chegue a você, a sua família, aos nossos familiares, e não é isso que nós queremos. E logo à frente recuperar a economia, tanto a do Brasil como a economia do planeta. E o melhor, junto de quem você mais ama, de quem você mais gosta, que é o seu amor, é a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Se proteja e proteja a sua família, certo? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês pensem direitinho a respeito de tudo que está acontecendo. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos poder estar aí com os comércios abertos, nas escolas, abraçando as pessoas, a vida voltando ao normal. Mas até lá, todos nós teremos que fazer a nossa parte. Então faça a sua parte. Nós aqui estamos fazendo. Gente, a gente já tá ficando louco. Mas a gente não sai de casa. Mas é preciso, né? Isso, com certeza. A gente já efetuou. É vídeos, é receitas diferentes para fazer. Faz uma coisa, faz outra, mas vamos conseguir passar por essa. Esse é um momento de união das famílias, de ficarem em casa, de procurar o que fazer, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. No nosso canal tem muito mais outros vídeos aí para vocês assistirem. Deixa like aí para fortalecer, se inscreve no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!